Naquele dia, como sempre, eu estava no meu quarto tentando gravar aquele vídeo idiota. O que eu posso fazer? Ele vai me matar se eu não gravar tudo a tempo. A primeira coisa que me ocorreu foi fechar a porta. Eu fiz isso bem no nariz dele, mas ele estava batendo tão forte que eu pensei que as dobradiças da porta iriam arrebentar. Acho que ele foi embora. Estou com tanto medo. 1 minuto depois, ele tentou invadir o quarto com um machado. Ah, não! 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 Depois do acidente, meu pai mudou tanto. Há 1 ano, um caminhão bateu no nosso carro. Minha mãe me cobriu com seu corpo e morreu no local. E o braço do meu pai teve que ser amputado. Por causa disso, ele foi demitido. E ele dedicou 20 anos da vida dele àquela empresa. Senti tanta pena dele. Ele ficou deprimido, mas eu tentei ser forte e eu o apoiei o máximo que pude. E eu chorava no meu travesseiro quase toda a noite. Foi quando eu comecei a fazer vídeos no YouTube. Eu queria uma distração. Além disso, eu era muito boa nisso. Eu nem notei como os primeiros fãs e o primeiro dinheiro dos anúncios apareceram. Compartilhei meu sucesso com o meu pai. Ele me abraçou pela primeira vez em tempos e me disse: "Boa, menina." Quase chorei de felicidade. Ele começou a passar muito tempo comigo me perguntando o que eu estava fazendo e nós ficamos muito próximos. Ele também se interessou pelo YouTube. Ele acompanhava as tendências e se inscrevia em novos canais. Decidi mostrar ao meu pai o que é popularidade e só por diversão eu bolei a fórmula para um projeto de sucesso do YouTube. Acabou se tornando algo entre o Keeping Up with the Kardashians e vídeos com desafios. Com os olhos brilhando, meu pai disse que entendeu tudo e correu para o quarto dele. Ele estava entusiasmado. Eu nunca o vi assim. Uma manhã, eu estava indo para a escola, mas a porta estava trancada e meu pai calmamente disse que tinha me transferido para o ensino domiciliar. Quando perguntei por que ele fez isso, ele anunciou que agora eu não teria mais tempo para a escola, pois estaríamos lançando um programa super bem sucedido no YouTube. Aquilo foi demais. Fiquei com raiva e sugeri que meu pai encontrasse um emprego para a idade dele e deixasse o YouTube para adolescentes, e ele nem reagiu. Na semana seguinte foi ainda pior. Eu estava sentada na cozinha tomando café da manhã quando algumas pessoas entraram em casa. Meu pai estava com eles. Eles revistaram todos os cantos da casa e deram um cheque ao meu pai. O quê? Ele acabou de vender a nossa casa. E tem mais. Recebi uma mensagem dizendo que todo o dinheiro foi sacado do meu cartão. Mas eu mesmo ganhei no YouTube. Aquilo foi demais. Eu queria descobrir o que estava acontecendo e o meu pai me disse que estávamos nos mudando. Meu Deus! Pelo bem do programa, meu pai mergulhou nisso, gastando todo o dinheiro para alugar esta propriedade de luxo, como ele chamou, embora fosse mesmo apenas uma furada. Quando entramos, mal consegui conter as lágrimas. Sim, pessoas ricas já moraram nesta casa enorme, mas agora ela estava caindo aos pedaços. De todos os quartos que ela tinha, apenas o meu, onde a gravação do programa deveria acontecer, foi reformado. Depois de uma semana nesta casa horrível, eu resolvi falar ao vivo com os meus inscritos pela primeira vez. Nem tive tempo de responder algumas perguntas quando ouvi o meu pai chegando. Meu pai estava agindo estranho. Ele disse que tudo estava quase pronto e que a nossa vida mudaria logo. Pareceu bem assustador. No dia seguinte, ele cortou o Wi-Fi. Ele definiu tempo para ter acesso à rede. Eu não reconhecia mais o meu pai. Mas o inferno esperava por mim. Começamos a gravar um blog ao vivo baseado no roteiro do meu pai. Eu seria a Nick, uma filha mimada, com pais ricos, com transtorno bipolar e comportamento agressivo. Meu pai escrevia cada palavra e movimento e se certificava de que eu seguisse o roteiro. Ele me fazia fazer coisas loucas, como pular em uma banheira de gelo, raspar minhas sobrancelhas, comer minhocas. Eu não podia nem me opor. Ele ficava louco. Comecei a pensar em fugir, mas eu sentia pena do meu pai. Justifiquei o comportamento dele com o estresse pela morte da minha mãe e esperava que tudo passasse logo. Então, eu tentei ser legal na câmera e acreditei no melhor. Acho que é por isso que tem um fã-clube tão grande.
Devido ao medo, eu acordava de pesadelos no meio da noite e chorava o tempo todo. Parecia que o sucesso crescente do canal e o dinheiro tinham deixado o meu pai completamente louco. Ele contratou guarda-costas, uma empregada doméstica e um cozinheiro. Todos participavam das gravações. Meu próprio pai fez o papel do mordomo. Eu me sentia como se estivesse em um filme de terror. A única coisa boa naquele inferno era assistir o Jamie, o nosso cozinheiro, cozinhar. Nos tornamos amigos e ele rapidamente percebeu que eu era refém naquela casa. Um dia, o Jamie e eu decidimos fazer uns bolos e ele pegou um pacote de farinha de amêndoas. Não, eu tenho alergia terrível de amêndoas. Eu estava tão distraída com o Jamie que eu esqueci de ir ao ar com uma blogueira de beleza. Naquele momento, meu pai veio por trás de mim. Ele parecia estar tentando me assustar de brincadeira e, de repente, me agarrou pelos ombros. Eu me inclinei para o lado e bati a minha testa no canto do armário. Ai, que dor! Meu pai começou a gritar. Droga! A culpa era dele! Havia uma marca vermelha na minha testa pelo golpe, que à noite se tornaria um hematoma, e tudo deveria estar perfeito. Eu cobri a marca. A live foi tensa. A minha cabeça doía da pancada e eu estava tentando me encaixar na imagem de uma garota rica problemática. A Cat me pediu para tirar a minha maquiagem. Eu resisti por muito tempo. O meu pai acenava ao fundo para que eu nunca a removesse. Mas eu tive que fazer isso. A Cat fingiu que não notou o machucado. Ela brincava e lia alguns comentários aleatórios. E um deles perguntava para mim: "Alguém bateu em você?" Eu pulei. Eu acho que ficou óbvio que eu estava escondendo alguma coisa. O meu pai nunca encostou a mão em mim, mas o machucado foi a gota d'água. Está decidido, vou fugir hoje à noite. Depois do sucesso da live, o meu pai ficou tão feliz que esqueceu de trancar a minha porta. Era uma chance. À noite, eu estava me dirigindo para a saída dos fundos e eu estava quase chegando lá. Mas o guarda estava dormindo na cozinha. Tentei contorná-lo, mas bati na louça e tudo caiu no chão. Então eu corri para a porta o mais rápido que eu pude. Eu corri para a rua, mas antes da cerca, o guarda me pegou e me prendeu. A próxima live foi uma semana depois. Eu parecia péssima. E, com um sorriso tenso, eu contei outra história louca da minha vida. E em um dos comentários eu li: "Se você precisa de ajuda, comece a falar sobre vestidos." Eu abri a porta do armário e tirei os meus vestidos. E então, a internet desapareceu. O meu pai correu para o quarto, agarrou meu braço e começou a gritar que eu fui contra o roteiro e que eu quase arruinei todo o seu plano brilhante. Ele me arrastou pelo corredor e me jogou no armário. Fiquei lá por algumas horas, no escuro e no frio. De repente eu ouvi passos. Era o Jamie. Implorei para ele abrir a porta, mas ele só me desejou um feliz aniversário e foi embora. Eu estava sozinha de novo. De manhã, o meu pai me deixou sair e me parabenizou como se nada tivesse acontecido. Que nojento. Eu não queria mais nada. Me tornei a boneca perfeita para o show do meu pai. Fiz uma live e recebi muitas mensagens me pedindo para fazer um bolo de aniversário. Os fãs queriam me ver apagar as velas. Havia tantas mensagens que o meu pai concordou, mas, claro, de acordo com o seu plano, bagunçando a cozinha e jogando comida no Jamie. Eu estava perturbada. Uma coisa muito boa sobre este dia foi que eu poderia passar mais tempo com o Jamie. Nem me ofendi por ele não ter aberto o armário. Talvez eu realmente merecesse. Ao começarmos, o Jamie ficou claramente nervoso. Em certo momento, ele tirou a farinha de amêndoas e sussurrou: "Confie em mim." O que ele estava fazendo? Ele sabia sobre a alergia. Embora eu não me importo, bonecas não falam. Eu silenciosamente misturei a farinha na massa e provei. As amêndoas fizeram a minha garganta inchar e eu comecei a engasgar, como quando eu era criança. A minha mãe me salvou e como eu desejava que ela estivesse aqui de novo. Eu não sabia o que estava acontecendo. Meu pai gritou algo sobre remédio e sumiu. Eu não pude ver nada, mas eu sentia como se alguém estivesse me segurando.
Eu soube que era o Jamie quando eu ouvi ele gritar com o segurança: "Saia, ela está morrendo!" A ambulância veio rápido. Já era muito difícil de respirar. Eu pensei que fosse o fim. E de repente respirei. De alguma forma, abri os meus olhos e vi o meu pai tentando alcançar a ambulância. Assim que recobrei os sentidos, eles me disseram que eram meus fãs e médicos de verdade. Acontece que depois da exibição, eles criaram um grupo fechado de fãs. Junto com o Jamie, eles bolaram um plano para o meu sequestro. O Jamie me levou para uma casa onde havia fãs e muitas guloseimas. Imediatamente fiz uma live e contei toda a verdade. O Jamie me deu meu telefone naquela noite. O meu pai ligou pelo menos umas 100 vezes. Não atendi e bloqueei o número dele. Um frio correu pela minha espinha. Não, pai, eu nunca mais vou voltar para você. Naquele dia, meu amigo Oliver me levou para conhecer um rico empresário para investir em nosso negócio. O empresário concordou em nos dar 5 minutos de seu tempo. Parecíamos pessoas ricas. Ternos elegantes, relógios de alto status, pedimos os pratos mais caros no menu. Mas era tudo falso. Os relógios eram réplicas e os ternos alugados. Oliver penhorou o anel de sua avó para que pudéssemos jantar aqui. Eles vão nos descobrir, com certeza. O empresário ainda não apareceu. Eu estava prestes a sair, quando uma menina veio até a nossa mesa. Como ela era bonita! Acabou que tínhamos reservado a mesma mesa por engano. Oliver imediatamente convidou ela para se juntar a nós. Ela disse sim. Eu não tenho um bom relacionamento com a menina há muito tempo. Portanto, e se essa for minha chance? O nome dela é Harriet. Ela iria jantar com uma amiga, mas ela cancelou. Começamos a conversar, e a fim de não me envergonhar, disse que venho a esse restaurante constantemente. Disse que fui a uma boa faculdade e que tínhamos nosso próprio negócio, que nos dá muito dinheiro. Você devia ver a cara do Oliver. Eu estava tão acostumado a fingir ser um cara rico que ele não me reconhecia. Até o fim da noite, eu estava tão encorajado que eu pedi a Harriet para nos encontrarmos novamente. Ela concordou. E o cara rico não apareceu para a reunião, de modo que pareceu que ele não iria perder seu tempo conosco. No caminho de casa, Oliver continuou falando sobre o nosso negócio, e que poderíamos fazê-lo sem sermos ricos. O nosso projeto iria começar a dar dinheiro em breve, mas é claro, eu não ouvi, só pensava nela. E o Oliver entendeu tudo por causa do meu sorriso estúpido. Imediatamente, ele decidiu acabar com a minha agitação. Uma menina linda tem pedidos lindos, ele afirmou categoricamente. E infelizmente ele estava certo, porque eu menti pra ela sobre tudo. Não tenho conta bancária, educação, a única coisa que eu tenho é a nossa empresa. Mas o encontro era no dia seguinte, e eu não ia desistir, independente do que aconteça. Quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava dormindo. Fui morar com ela quando sua saúde piorou. Os médicos disseram que precisava de um transplante de rim. Depois que meu pai morreu, eu cuidei dela, e eu queria vê-la feliz. Vendemos quase tudo, mas no final juntamos a quantidade necessária. Agora tudo que nos resta é esperar na fila para a cirurgia. Logo Harriet me mandou uma mensagem. Ela me agradeceu pelo jantar e disse que amava lagostas. Cara, eu subi o nível demais. Comecei a buscar nos armários qualquer outra coisa que pudesse ser rapidamente vendida, para levantar pelo menos algum dinheiro. Eu me deparei com uma caixa, um esconderijo de minha mãe para a cirurgia. Não, pare! A ideia de tirar dinheiro de lá é muito ruim. E eu espero que a Harriet não esteja gostando de mim apenas porque eu sou supostamente um cara rico. No dia seguinte, levei a Harriet ao parque e dei um buquê de margaridas. Ela perguntou se era uma piada. Harriet estava pronta para ir embora, e eu fiquei com medo. Menti que era brincadeira, e que o encontro real seria no meu restaurante favorito. Nós pegamos um táxi, e eu inventei uma desculpa para parar perto da minha casa. Eu disse que estava ajudando uns pobres e precisava verificar um deles. Harriet disse que era muito legal, mas ela preferia ficar no carro. Ufa! Escapei por um triz. Voei para o apartamento, enfiei a mão no armário do esconderijo. Eu vou pagar você de volta, honestamente. Eu espero que minha mãe não perceba nada. No restaurante, Harriet se animou. Eu estava muito feliz com isso. Dias se passaram. Harriet estava muito feliz porque eu sempre lhe dava presentes caros. Uma semana depois, ela começou a me convidar para sair com seus amigos riquinhos. O mundo dos ricos me cegou, mas ficava pensando que o meu dinheiro estava acabando.
Um dia, Oliver me ligou e me disse que estávamos finalmente ricos. Claro, ele estava brincando, mas sim, o negócio deu o primeiro dinheiro, o que significava que eu vou devolver tudo o que tirei do esconderijo da minha mãe. Mas toda a parte minha do lucro teve de ser gasta em uma pulseira cara para Harriet, que ela pediu no mesmo dia. Ela estava emocionada e no final da noite me convidou para um jantar em família. Disse que tinha sentimentos fortes por mim, e o que significava que era a hora de conhecer seus pais. Eu estava começando a pensar que ela estava só comigo pelo dinheiro, mas conhecer seus pais é um passo importante, tanta confiança. O dia D chegou. Nós fomos para a casa do pai da Harriet. Eu não consegui me encaixar ali. Pensei que eles iam me descobrir num piscar de olhos. No final, acabou sendo muito pior do que eu imaginava. Primeiro, sua família vivia em uma mansão, onde me senti desconfortável. E em segundo lugar, o pai dela imediatamente me inundou com perguntas. Onde eu estudo, para quem eu trabalho, o que eu faço da vida. Eu tinha que repetir a mentira habitual. Estudo em uma faculdade de prestígio e trabalho em um projeto bem sucedido. A mãe da Harriet imediatamente gostou de mim, mas seu pai ficou me olhando desconfiado. Depois do jantar, Harriet me mostrou a casa. Seu pai tinha um escritório de luxo. Nós conversamos nas cadeiras luxuosas, e pela primeira vez naquela noite, relaxei um pouco. De repente, Harriet se levantou e foi para o cofre. Ela me pediu para ficar quieto, e que estava pegando um dinheiro emprestado do seu pai. Pelo que eu entendi, o pai da Harriet não queria mimá-la com dinheiro, então ela roubava de seu cofre um pouco de vez. Que situação familiar. Vi quando ela digitou sem medo os números no cofre de seu pai. Era tão estranho que uma quantidade de dinheiro tão grande fosse mantida sob o código 1111. Quando fomos dar tchau para os pais da Harriet, seu pai me puxou de lado e perguntou se eu tinha preparado um presente para Harriet. Seu aniversário estava chegando, e eu imediatamente menti, que eu tinha um colar de grandes rubis para ela. Harriet ouviu isso e começou a agradecer. O que eu fiz? Onde eu vou conseguir esse dinheiro? Eu estava tão desacreditado quando eu cheguei em casa, e então minha mãe decidiu acabar comigo completamente. Ela vai fazer a cirurgia em 2 dias. O médico ligou e disse que havia uma vaga. Minha mãe estava tão feliz, ela começou a me abraçar, mas eu gritei com ela. Essa cirurgia estúpida estava completamente fora da hora. Minha mãe perguntou o que tinha de errado comigo, mas eu apenas murmurei que estava tudo certo e corri para o meu quarto. Eu não conseguia dormir à noite. Como eu poderia obter um dinheiro em 2 dias? Não havia sentido nem pedir para Oliver. Ele catava latinha para comprar miojo e se alimentar. Na manhã seguinte, fui a vários bancos, mas nenhum deles queria dar dinheiro de empréstimo a um maltrapilho com um negócio estranho. Eu estava tão desesperado que eu considerei roubar um banco. O pai rico de Harriet não vai nem perceber se alguns patéticos $1000 sumirem do seu cofre. O cofre está cheio de dinheiro e eu me lembro do código. Por que eu não pensei nisso antes? Comecei então a me preparar para o roubo. Fiz uma máscara com uns panos e descobri como contornar as câmeras de segurança. Naquela noite, eu fui para a casa de Harriet. Eu tive sorte, esperei que os caras se afastassem e pulei a parede. Mas tinha um brutamontes com um porrete. Meu coração quase pulou para fora do peito. Assim que ele se foi, eu corri para a porta da frente. O escritório era no 2º andar. Eu fui na ponta dos pés. Minhas mãos tremiam quando eu digitei o código no cofre. É isso, Steve. Não dá pra voltar. Agora você não é só um mentiroso, mas também um ladrão. Quando abriu, rapidamente eu coloquei o dinheiro nos bolsos e fui para as escadas. Eu estava prestes a descer para o 1º andar, mas o pai de Harriet estava em pé ao meu lado. Droga! Eu tentei passar de fininho por ele, mas ele ouviu os passos e me notou. O velho homem tentou me agarrar e tirou a máscara. E eu, com medo, corri pra longe e acertei ele no ombro. Não de propósito. Pisquei e ele estava caindo de cabeça. De repente eu ouvi um estalo. Eu queria ver se ele estava bem, mas eu não tinha tempo. Eu poderia ser pego, então eu saí correndo. No caminho para casa, mentalizei que ele só se machucou. E nada de terrível aconteceu com ele, mas eu definitivamente fui pego. Ele viu meu rosto e deve ter me reconhecido. Harriet me ligou na manhã seguinte. Ela chorou por um longo tempo e disse que seu pai tinha sido atacado durante a noite. Meu coração errou a batida e minhas mãos tremiam. Será que ela tinha algo a dizer? Eu nervosamente perguntei se as câmeras pegaram o bandido. Mas tive sorte, porque Harriet disse que não dava pra ver o rosto e que seu pai estava em coma. Mas os médicos disseram que era pra esperar o melhor. Meu Deus, como eu sou sortudo! Se ela soubesse que seu pai estava em coma por minha causa, eu estava tão assustado que até pensei em me entregar para a polícia. Mas eu sabia que isso só ia piorar as coisas para nós. Eu teria que esperar o pai de Harriet acordar. E se ele não se lembrasse de nada, tudo seria como antes. A cirurgia da minha mãe foi bem sucedida e ela não deu falta do dinheiro. Nós queríamos isso por tanto tempo e eu não podia nem mesmo ficar feliz pela minha própria mãe. Oliver e eu já estávamos fazendo um bom dinheiro com o nosso negócio e dentro de alguns dias eu tinha devolvido discretamente o dinheiro roubado para o cofre pai da Harriet. Eu estava só o caco por algumas semanas e eu queria que a Harriet me deixasse em paz, mas é uma situação tão difícil, ela precisa de apoio e presentes, novamente.
Então, o pai da Harriet acordou e eu não queria mesmo ir ver ele. Mas a Harriet disse que ele estava tão confuso e não estava falando no momento. Ela me pediu pra ir. E então eu concordei. Seu pai parecia muito mal. Ele mal podia respirar, mas ele ainda encontrou forças para se sentar e apontar o dedo para mim, sussurrando: "Você!" Felizmente, ele não teve tempo para terminar. Seus olhos rolaram para trás e sua boca espumou. Os médicos correram para ressuscitá-lo. Harriet esperava ansiosamente para que seu pai ficasse melhor. Eu sabia que estava lascado. Eu precisava de uma distração, então eu sugeri um lanche. Comprei 2 sanduíches e café instantâneo da máquina. Harriet estava agindo como ela mesma novamente. Arrogante. Disse que não comia glúten. Quem duvidaria disso? Então, de repente, o médico saiu da sala e tristemente olhou para Harriet. Eles não puderam fazer nada. Harriet deslizou para o chão e chorou. Nesse momento, sua mãe correu no hospital. E ela correu para sua filha e começou a acalmar. 2 emoções estavam lutando dentro de mim. Eu me odiava pelo que eu tinha feito. Mesmo que por acidente, eu matei um homem. Embora por outro lado, era difícil conter a minha alegria, porque ninguém ia saber do meu terrível segredo. Olhei para a pobre Harriet e deixei o hospital. Esse foi o fim. Nunca mais nos encontramos novamente. Fui longe demais por ela. Oi, meu nome é Riley e eu tenho 15 anos. Você tem muitos segredos. Já aconteceu de toda a sua vida depender da sua capacidade de manter sua boca fechada? Assista esse vídeo até o final e entenda como meu pai descobriu. Quando eu escondia dele, literalmente perdeu a cabeça de raiva. Meu pai e eu vivemos juntos. Minha mãe morreu quando eu era ainda muito nova e eu nem me lembro dela. Meu pai é legal, mas um pouco antiquado. Não, ele não anda de cavalo ou usa cartola. Mas ele fala como um velho, como os valores dos meus colegas são ruins e como deveríamos falar no telefone sentados. E é muito importante aprender. Como mais ele poderia pensar? Ele é professor. E esse é o nosso segredo. Eu estudo na escola em que ele trabalha. Nós concordamos que em casa somos família e na escola nos tratamos como professor e aluna. Isso faz eu me sentir melhor. Ninguém vai me implicar por ser filha do professor. Por alguma razão, todos pensam que filhos de professores têm nota alta sem esforço. Mas acredite, não é verdade. Eu estudo bem, mas não por meu pai ser professor. Eu apenas me esforço e não sou completamente estúpida. E ele tem orgulho de mim. Eu amo história, mas minha melhor amiga, Amy, odeia. Ela diz que é impossível lembrar todas as datas e nomes estúpidos. Amy uma vez me pediu para fazer um trabalho sobre a Batalha de Gettysburg para ela. É fácil para mim, mas ela estava sofrendo pela 2ª semana, então eu fiz. Ela ficou tão feliz, ela até me deu um ticket para a piscina. Você já fez as lições para os seus colegas de sala? Ou talvez alguém fez o seu trabalho para você? Escreva nos comentários. Amy contou a todos os seus amigos que eu poderia ajudá-los a estudar. Ela queria se gabar sobre quão inteligente eu sou. Mas meus colegas decidiram que eles podiam pedir minha ajuda para trabalhos difíceis, como um trabalho de referência, dissertações, projetos. Fácil e um pouco mais. Agora estou aqui com todos esses trabalhos até de manhã e eu não tenho tempo para fazer minhas tarefas. Se eu começar a me dar mal, cara, meu pai vai ficar muito irritado. Ele normalmente é rigoroso. Até meu telefone parece que foi do século passado. Porque meu pai diz que telefone não é brinquedo, e sim comunicação. Todos riem quando eu pego meu velho tijolo, perguntam de que museu eu roubei. Tentei guardar dinheiro para comprar um novo, mas eu não consegui ainda. Mas no momento, notas eram importantes. Afinal, o melhor aluno da classe logo seria nomeado. Eu decidi trabalhar apenas para mim e me organizei não apenas para manter as notas, mas também me tornar a melhor aluna. O diretor até me deu um aperto de mãos. Papai, que é nosso professor de matemática, já estava cheio de orgulho. O professor de história falou comigo em particular. Ele disse que ficaria surpreso se eu não me tornasse uma historiadora. E também me liberou da última prova. Que recompensa!
Eu estava surpresa e perguntei o que deveria fazer agora. E ele disse que durante a prova eu poderia ajudar ele, entregar as provas e garantir que ninguém estivesse colando. As questões da prova eram simples, eu teria facilmente respondido elas, mas meus colegas não pareciam achar isso também. Eles cochicharam entre si tentando lembrar algo. Eu não sabia o que fazer. Seria injusto ajudar meus colegas, mas seria desagradável não ajudá-lo. Papai sempre me disse que você deve estar em paz consigo mesmo, mas eu também não deveria ajudar meus amigos. Amy estava sentada quase chorando. Me dei conta que ela não lembrava nenhuma das datas. Eu me decidi. Enquanto o professor estava de costas, eu mostrei a todos as datas importantes com os meus dedos. Uau! Nossa sala passou na prova com notas ótimas. Até o jornal da escola escreveu sobre nós. Eles disseram que somos historiadores super legais, todos nós. E a classe toda me agradeceu. Recebi cartas, chocolates, tickets de concerto e Jay, o garoto rico da turma, apenas me deu dinheiro. Ele disse que agora eu poderia comprar um celular de gente de verdade. Foi ótimo ser popular com um novo celular. E Jay veio até mim depois da escola me oferecer uma espécie de negócio. Eu iria fazer todos os trabalhos dele e ele iria me pagar. Ele me disse uma grande soma. Eu pensei sobre isso e aceitei. Isso, lógico, não foi justo, mas conhecimento era o principal, então eu seria beneficiada com isso. Meu negócio começou a deslanchar. Eu fiz 5 ou 6 trabalhos por dia e eu estava sempre pensando em como gastar o dinheiro. Papai estava desconfiado. Comecei a gastar muito tempo fazendo as tarefas dos outros e esquecendo das minhas. Eu não era mais a melhor aluna da sala e normalmente respondia aleatoriamente ou ficava em silêncio. Meu pai tentou descobrir o que estava acontecendo, mas eu disse que meu amor pela escola não era mais mútuo. Então, um mês se passou. Eu estava cansada, pra ser honesta, mas o dinheiro era mais importante. Ele me disse que eu estava horrível, mas eu não liguei. De repente, na escola, meu pai me chamou para o seu escritório. Pensei que era como professor, mas eu estava enganada. Ele jogou todos os trabalhos que fiz para os outros alunos. Ele fez uma investigação real, até mexeu nas minhas coisas. E era meu pai que diversas vezes disse que a propriedade de outra pessoa era inviolável. Conta pra mim, seus pais também quebram as regras que eles mesmos criaram? Então meu pai falou com Jay. No início ele tentou me proteger, mas assim que eles prometeram que eu que levaria a punição e não ele, Jay contou ao meu pai que eu estava fazendo seu trabalho por um mês. Traidor. Meu pai me levou para casa e me deu aquele sermão por um longo período sobre como eu tinha errado, como eu impedi meus colegas de aprenderem de verdade em troca de dinheiro, blá blá blá, e como eu era a desgraça para a família. Então, foi tudo horrível. Meu pai pegou meu celular e me prendeu em casa até eu melhorar minhas notas. Eu tentei resistir, começar uma briga. No final ele me pegou pela nuca e me forçou a entrar no quarto. Esse é meu pai que diz que todos os conflitos devem ser resolvidos pacificamente. É como se ele fosse outra pessoa. Foi bizarro. Eu tentei me justificar, explicar pra ele, mas ele não quis ouvir. Ele saiu batendo a porta. No dia seguinte, ele me levou para a escola em completo silêncio. Foi pior ainda na escola. Jay disse a todos que eu era filha do professor de matemática. Papai não ficou quieto também. Disse aos outros professores para quem eu fiz os trabalhos. Você consegue imaginar? Não apenas os meus colegas descobrem que eu os estava traindo, mas eles todos sofreram diminuição na nota por causa do meu pai. Foi por pura sorte que nada disso entrou no meu histórico. Tentei chorar pra Amy, mas ela me deu as costas também. Eu não tinha mais amigos. Nenhum dos meus colegas falou comigo. Todos tentaram sentar afastados. Até alguém colou chiclete mastigado na minha mochila. Mas eu queria ajudar. Agora eu tô sendo atacada dos dois lados. Tanto meu pai quanto os meus colegas. Eu explodi e disse ao meu pai que pensava. Que eu me tornei uma pária e que se ele tivesse me dado um celular, nada disso teria acontecido. Então fui ficando mais emotiva. Eu gritei dizendo que se minha mãe tivesse viva, ela não me deixaria sofrer bullying.
Eu tava chorando, gritando, e ele me abraçou e de repente começou a pedir desculpas. Ele então disse que foi rígido comigo por medo de me perder e queria que eu fosse honesta com ele, que tudo isso foi longe demais. E então ele sussurrou que talvez minha mãe realmente não fosse ficar feliz com a forma dura que ele me tratou e como me criou errado, que a culpa disso tudo era apenas dele. Mas então eu comecei a protestar que não. Eu também estava errada e ele me criou bem. Tivemos uma longa conversa. Ele também não estava certo sobre o que faríamos para consertar isso. No fim, decidimos juntos que eu iria mudar de escola. E ele não seria mais meu professor, apenas meu pai. Aprendizado é aprendizado e não temos mais ninguém. Por que a gente brigaria? A nova escola é ótima, tem gente boa aqui. Eu rapidamente fiz novos amigos. Eles me implicam às vezes porque eu não os deixo copiar meu trabalho e sou muito certinha. Sou a melhor aluna da sala de novo. Nós também temos um ótimo historiador. Ele faz um curso avançado da história da América e prometeu me levar no próximo ano. Meus colegas dizem que eu sou muito sortuda pelo meu pai. Ele é o melhor e me deixa fazer várias coisas. Papai realmente começou a ser mais liberal. Me pergunta o que eu quero comprar e parou de recusar comprar coisas legais, mas inúteis. A história da fraude agora é nosso segredo. Às vezes é muito difícil entender seus pais. Parece que são ou malucos ou aliens, especialmente quando perdem a cabeça. Mas a solução pode ser encontrada. Eu estou muito feliz que meu pai e eu fomos capazes de encontrar.